como podemos pensar como Cristo pensou. Ou seja, como podemos ser tão inteligentes quanto Jesus na área emocional. Pensar como ele pensou na igreja, pensar como ele pensou na família, pensar como ele pensou dentro da nossa própria alma. Eu creio que a maior dificuldade da igreja hoje em dia é pensar como Cristo. E eu digo isso em relação a todos os membros da igreja, desde o pastor, até o Levi, a criancinha mais novinha da igreja. É difícil pensar como ele pensou. E é incrível como que nós, apesar de igreja, agimos diferentemente de Cristo. Eu visitei mais de 130 igrejas no ano retrasado. Em 12 meses, eu passei por mais de 130 igrejas. E eu vi muitas delas abandonadas e divididas. Pastores indo embora, com raiva das igrejas, as igrejas com raiva dos pastores, irmãos deixando os bancos da igreja com raiva de outros irmãos. E apesar das razões, eu digo que o problema número 1 de todas essas igrejas era a falta de amor fraternal. Paulo disse: suportando-vos uns aos outros, tolerando-vos uns aos outros. Mas poucos crentes conseguem suportar uns aos outros, tolerar uns aos outros. Gandhi, o grande líder político e religioso da Índia, certa vez disse que, na opinião dele, o cristianismo bíblico possuía os melhores ensinamentos do mundo, mas que ele mesmo não era cristão, porque nunca havia encontrado um cristão de verdade. Ele disse que nós éramos o único exército no mundo que atirava em seus próprios soldados. Gandhi estava do lado de fora e podia perceber todas essas mazelas que ocorrem do lado de dentro. Mas o que é ser um cristão? De forma bastante simplista, cristão é aquele que segue a Jesus Cristo. Mas segue o quê? Seus conselhos, seus exemplos, a maneira de ser e agir e pensar de Cristo. Pastor, mas isso é utopia. Ninguém vai conseguir ser como Jesus? Meus amados, não é utopia, é uma obrigação. Nós devemos tentar agir como Jesus. Em todas as situações da vida, nós temos que perguntar o que Jesus faria em meus passos, o que Jesus faria em meu lugar, e então agir de acordo com aquela resposta, o que ele faria. Somente Jesus pode produzir harmonia, união dentro da igreja e dentro do nosso lar. Veja então o que ele disse em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, a marca número 1 do cristão não é o nome da igreja, quer seja ela batista ou de outra denominação cristã religiosa. A marca número 1 do cristão não é o batismo. A marca número 1 do cristão não é o dízimo. A marca número 1 do cristão é o amor fraternal, é o carinho, é a admiração, é o cuidado que nós temos uns pelos outros, uns para com os outros. Então, em primeiro lugar, eu quero que você veja, a igreja precisa possuir o sentimento de Cristo. Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. E esta palavra sentimento significa pensamento, significa atitude. De sorte que haja em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Você sabe por quê? Às vezes acontecem desavenças, desacordos no nosso meio, é porque nós estamos pensando diferentemente um do outro. Por isso há desavenças. Eu tenho um pensamento, você tem outro pensamento,
e nós brigamos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu nunca perguntei para a igreja qual deveria ser a cor da parede. Eu jamais faria este erro. Imagine se eu perguntasse para cada um de vocês qual deveria ser a cor dessa parede. Nós temos pensamentos diferentes. Eu gosto do azul, outros gostam do verde, outros gostam de cores mais vivas, mais fortes. Nós pensamos diferentemente. Isso iria criar o que dentro da igreja? Desavenças. Então, certas coisas o pastor não pergunta, porque não seria edificante. Um casal, certa vez, me procurou. Os dois estavam brigando muito. O tempo todo em desacordo. Então, eu chamei o homem de lado, falei para ele, olha, pega tudo que você pensa, joga no lixo. Vamos ver o que Jesus fala sobre o assunto. Mostrei para ele dentro da Bíblia, o que a Bíblia falava sobre o assunto. Agora você vai pensar como a Bíblia? Vou. Chamei a esposa, joga tudo que você pensa no lixo. Tudo que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, da escola, do trabalho, da vida. Vamos ver o que a Bíblia fala. Agora você vai pensar como a Bíblia? Vou. Trouxe os dois juntos. Agora não havia mais desavença. Por quê? Os dois saíram dos extremos e vieram para o centro da palavra de Deus. Portanto, desavenças acontecem porque nós estamos pensando diferentemente. Mas Paulo disse, deixe os seus pensamentos e que haja em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Primeiro, foi um sentimento de renúncia. Foi um pensamento de renúncia. Verso 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E a palavra forma, no grego, significa essência, substância. Jesus, mesmo sendo a substância de Deus, Deus divino, pois eis aí uma prova da divindade dele, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a essência de Deus, ele se esvaziou, ele não se utilizou da sua prerrogativa divina, antes ele se rebaixou para ser homem, para viver na carne a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa limitação. Então ele renunciou a um cargo maravilhoso, divino, perfeito, e se rebaixou e se tornou um homem. Você sabia, irmãos, que a harmonia, quer seja dentro da casa, dentro de uma igreja, ela só é possível porque alguém ou algumas pessoas estão renunciando, porque alguém ou algumas pessoas estão perdendo? Eu digo, sempre que há união dentro de uma igreja, sempre que há união dentro de um lar, sempre que há consenso, pode ter certeza que alguém está renunciando os seus direitos. Se alguém não renunciar, se alguém não sair perdendo, não existe consenso, não existe harmonia. Sempre que há brigas, por outro lado, pode ter certeza que alguém está lutando por seus direitos, que alguém não está aceitando perder. Veja a história entre o rei Saul e Davi. Saul se achava rei por direito. Ele não só queria reinar até o último dia de sua vida, mas ele queria passar a sua dinastia para os seus filhos, para os seus netos. Ele queria ser o pai do Messias, mas não tinha jeito, irmão Cleto. Ele era da tribo de Benjamim, e a Bíblia já havia dito que o Messias viria de Judá. Saul não podia ser o rei de Israel, o Messias não poderia vir através dele. Mas ele não aceitou a perda. Davi, por outro lado, era humilde. Aliás, a Bíblia diz, o único homem, de quem a Bíblia diz, homem segundo o coração de Deus. Davi estava disposto a perder, ele não usurpava o trono de Saul. Samuel tinha dito, você será o próximo rei de Israel, mas isso não subiu à cabeça dele. Ele estava disposto a perder para o bem de Saul e da família de Saul. Eventualmente, Davi se tornou rei, mas não através das suas próprias mãos. E eu creio, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele era uma pessoa desprendida. Desprendida do orgulho, desprendida de cargos,
desprendida de bens materiais. Amém, irmãos? Infelizmente, há brigas entre nós, porque não abdicamos dos nossos direitos. Estamos sempre buscando por justiça. Olha, se tem uma coisa que eu não busco, é por justiça. Nunca ore por justiça, porque se Deus for ser justo, Ele vai mandar você para o inferno. Se Deus for ser justo, Ele não vai perdoar nenhum de seus pecados. Se Deus for ser justo, Ele vai castigá-lo, penalizá-lo. Eu não oro por justiça, eu oro por misericórdia. Amém, irmãos? Eu nunca oro por justiça, nem para mim e muito menos para os outros. Eu sempre oro pela misericórdia de Deus. Alguns anos atrás, já faz muitos anos, um jovem se sentiu injustiçado pelo pastor de sua igreja. Ele foi para casa, escreveu uma carta de 4 páginas, desabafando tudo que ele tinha passado nas mãos do seu pastor. Mas ele não mandou a carta no mesmo dia. Ele aguardou na gaveta, foi orar, foi ler a Bíblia. Mas só de ter escrito a carta, ele se sentiu melhor. Na manhã seguinte, ele acordou, refrigerado, abriu aquela gaveta, pegou aquela carta, rasgou em pedacinhos. Depois ele se assentou novamente e escreveu uma outra carta, desta vez agradecendo ao pastor e assumindo total responsabilidade por tudo que havia acontecido entre eles. Ele se sentiu melhor ainda. Jesus, ele não podia admitir culpa, ele era perfeito, ele não podia admitir erro, mas ele sempre saía perdendo. Amém, irmãos? Jesus nunca saiu ganhando, ele sempre saía perdendo. Por isso eu pergunto, o que faria Jesus se tivesse problema com a esposa? O que faria Jesus se tivesse problema com o irmão dentro da igreja? Ele sofreria a perda ou sairia ganhando? Nós já sabemos da resposta. Em segundo lugar, o sentimento de Jesus foi um sentimento de humildade. Foi um pensamento de humildade. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Agora vem a palavra esvaziou-se. Significa um ato espontâneo, de livre e espontânea vontade, deixou a glória que tinha no céu, transformou-se não só em homem, mas preste atenção, na época, no pior tipo de homem, no homem mais humilde que havia naqueles dias. Servo significa doulos, palavra grega para escravo doméstico. Jesus não só se tornou em homem, mas que tipo de homem? Ele não veio como príncipe, ele não veio como nobre, ele não veio como um homem rico, mas ele veio ao mundo como um escravo doméstico. Ele veio como servo. E a verdade é que nenhum de nós aqui merece um tratamento melhor do que o tratamento que Jesus Cristo recebeu. No entanto, estamos sempre procurando o reconhecimento das pessoas, o elogio das pessoas e o respeito das pessoas. Alguém perguntou para São Francisco de Assis, quando ele ainda era vivo, é claro, como ele podia fazer tantas obras em nome de Deus. Ele disse, é muito simples. Certo dia Deus olhou para baixo e ele procurou o homem mais fraco e medíocre que ele podia achar, para que este homem não se gloriasse de suas obras. E este homem sou eu. Deus só está me usando porque eu sou uma pessoa insignificante. E São Francisco disse essas palavras de coração. A igreja precisa deste sentimento. Foi um sentimento de renúncia, foi um sentimento de humildade. Veja, em terceiro lugar, foi um sentimento de sacrifício. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se,
a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Primeiro, a cruz, ou a crucificação, era o pior tipo de morte pela qual alguém podia passar, proibido aos romanos. Nenhum romano podia ser crucificado, nenhum romano podia ser humilhado desta forma. Mas como Jesus era judeu, não era romano, ele foi condenado à cruz. A cruz representava humilhação e morte. Agora, que sacrifício Deus está pedindo de nós? Veja o verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Este é o sacrifício que Deus está pedindo de mim, em relação à esposa, em relação aos irmãos da minha igreja. Primeiro, não busque os seus próprios direitos. Contenda ou vanglória. Sabe o que a palavra contenda significa? Autopromoção. E João, não sei se você sabe disso, essa palavra só foi usada uma única vez no Novo Testamento aqui. Significa autopromoção. E ela só foi encontrada uma outra única vez, muitos anos antes de Cristo, através do filósofo grego Aristóteles. E sabe o que essa palavra significava para Aristóteles? Eleição a um cargo. Contenda é autopromoção ou eleição a um cargo. Ou seja, é quando você deseja algo que não tem, que ainda não lhe pertence, mas você acha que tem direito àquilo, enquanto que outras pessoas não acham que você tem direito àquilo. E é um sacrifício muito grande pedir para o André, em relação à esposa, que não busque autopromoção, que não busque um cargo, e vice-versa. No entanto, é o que Deus está pedindo deles. Qual foi o direito de Jesus? Quando ele foi preso, lá no jardim do Getsemane, ele poderia ter chamado 12 legiões de anjos para livrá-lo, mas o que ele fez? Ele buscou os direitos dele ou ele cumpriu as escrituras? Responda alguém. Exato. Então eu pergunto, no que o crente deve ter mais interesse? Em seus direitos ou no cumprimento das escrituras? Se em seus direitos, então haverá brigas, contendas, vanglória. Mas se cumpre as escrituras, não haverá brigas, haverá renúncia, haverá humildade, haverá perdas. O outro sacrifício que Deus pede de nós: considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores. Significa melhor em excelência, melhor em autoridade. Muitos crentes se parecem com dois políticos na época de eleição. Já viu como eles se tratam? Falando mal um do outro, apontando as falhas um do outro, apontando desvios de caráter, de conduta, fazendo com que aquela pessoa, se pareça a pior pessoa possível perante os eleitores e tentando se aparentar como a melhor pessoa possível. Na igreja isso acontece também. Eu sou o melhor professor, eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor dirigente de música. Sabe uma coisa que nós nunca fazemos na nossa igreja? Nós não temos eleição a cargos. Um dia nós vamos precisar de diáconos. Eu não vou trazer 2 homens aqui e pedir à igreja para escolher entre os 2. Eu não vou dizer quem os irmãos querem para diácono, irmão Cleto ou irmão João. Você vai escolher um e vai rejeitar o outro. Não é verdade? Não, eu trago o irmão Cleto só e digo: quantos aceitam o irmão Cleto como diácono? Apenas isso. Mas nunca 2 pessoas. Não haverá isso dentro da igreja. Amém, irmãos? Por quê? Porque a igreja não é um lugar de divisão. A igreja é um lugar de união. Outra coisa muito importante: não existe
tal coisa como um crente indispensável. Todos nós somos dispensáveis. A igreja existe há 2000 anos, sem Pedro, Paulo e João. A igreja pode viver mais 2000 anos, sem pastor Rômulo, sem João Henrique. A igreja não precisa de nós, nós precisamos da igreja. Uma igreja perdeu várias famílias ao mesmo tempo. Os que ficaram pensaram, estamos perdidos, perdemos dizimistas, perdemos tantas pessoas. Mas Deus mandou outros dizimistas, Deus mandou outras pessoas. Por quê? Porque sempre haverá um melhor pastor, sempre haverá um melhor professor. E se nós desejamos paz, temos que considerar que os outros são melhores. A igreja então precisa possuir o sentimento, o pensamento de Cristo. Que pensamento é este? Renúncia, humildade, sacrifício. Quantos estão entendendo? Renúncia, humildade e sacrifício. E agora, em segundo lugar, a igreja precisa conquistar a vitória de Cristo. A igreja precisa conquistar a vitória de Cristo. Pastor, o que vem a ser a vitória de Cristo? Irmão Pedro, só põe para mim aí. Isso. A igreja precisa conquistar a vitória de Cristo. O que vem a ser a vitória de Cristo? Eu dei uma deixa aí para vocês nos slides. Qual que é a vitória de Cristo? Perdão. Perdão, perdão. Certo jovem, ele estava sendo perseguido na escola, pelos professores, pelos alunos, porque ele era crente. E a perseguição era ferrenha. Quando chegava em casa, ele contava para o pai. O pai dizia, meu filho, você ainda vai ter a vitória de Cristo. Todos os dias o menino chegava em casa reclamando, e o pai dizia, você vai ter a vitória de Cristo. Você vai ter a vitória de Cristo. Finalmente o menino falou, pai, eu não aguento mais. Eu quero saber que vitória é esta. Que vitória é esta que o senhor tanto fala que eu vou receber? O pai respondeu, Jesus Cristo perdoou todos os inimigos dele e nunca guardou amargura de nenhum deles. Sempre haverá desavenças, mas a vitória final não é daquela pessoa que teve a última palavra, não é daquela pessoa que saiu por cima. A vitória final é daquela pessoa que perdoou. Amém, irmãos? É aquela pessoa que soube perdoar. Cristo perdoou por amor. Veja, Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Esta é a vitória de Cristo. Imagine, se Cristo não tivesse perdoado todos os inimigos, a morte dele teria sido em vão. O sacrifício dele teria sido em vão. E eu digo isso, marido que não perdoa, esposa que não perdoa, o casamento foi em vão. Membros de igreja que não se perdoam, a fé foi em vão. Tudo é em vão, sem o verdadeiro perdão. Agora veja a vitória de Cristo. Primeira, ele recebeu a vitória da ressurreição. Verso 9 diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome de Jesus. Hoje é o nome mais importante de toda a história da humanidade, não por causa de seus milagres, não por causa de tudo que ele realizou, mas por causa de sua ressurreição. Até hoje, você sabia que ele foi o único que venceu a morte? E agora Deus promete que um dia nós iremos vencer a morte também. Deus promete que nós vamos ressuscitar um dia com corpos glorificados. Outra vitória, ele recebeu a vitória da exaltação. Veja o verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele não foi humilhado, ele não foi perseguido, mas agora ele será exaltado pelos mesmos inimigos. Bem disse Jesus,
E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Pastor, isso é tão elementar, mas é tão difícil. É difícil porque você não se esvaziou. Você ainda não reconheceu de onde você veio. Mas é elementar. Deus promete exaltar também o crente que se humilha. Terceira vitória, ele recebeu a vitória da glória de Deus. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessará a vitória de Cristo, porque Cristo viveu para a glória de Deus. Quando perdoamos, estamos glorificando a Deus. Quando guardamos amargura, estamos negando a Deus. Quando não perdoamos o irmão, não estamos apenas negando a comunhão com ele, mas também com Deus. Com Deus. 1 João 4:20 diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, diga alguém, mentiroso, nem sabe que está mentindo, mas é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Não é difícil ter uma igreja que vive em paz e harmonia, desde que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E eu sei que vocês ficam olhando para o Geraldo entrando e saindo, né? Mas eu estou terminando. Como que nós podemos pensar como Cristo pensou? Primeiro, possuindo o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo caráter. O que ele fez, pastor? Primeiro de tudo, ele renunciou aos seus direitos. Todos os seus direitos divinos, ele se humilhou. Perante quem? Os próprios homens, suas criaturas. E ele se sacrificou por nós. Mas ele conquistou a vitória, perdoando os seus inimigos, sendo exaltado por Deus. A maior vitória que já recebemos é a vitória que podemos oferecer às outras pessoas. Qual que foi a maior vitória que você e eu já recebemos na vida? Perdão de Deus. E agora, esta é a vitória que nós podemos oferecer para outras pessoas. Perdão. E quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. 490 vezes. Uma mesma ofensa, no mesmo dia, para a mesma pessoa. Ora, ninguém aqui nunca precisou perdoar alguém 490 vezes no mesmo dia e a mesma ofensa. Mas se acontecesse isso, você iria criar o hábito de perdoar. Com facilidade, com naturalidade, instantaneamente. E é isso que Jesus tenta embutir em nós. O hábito do perdão. A naturalidade do perdão. Foi ofendido? Perdoa naquele mesmo instante. Saia da igreja sem amargura. Foi ofendido? Perdoe naquele mesmo instante. Conviva com a família sem amargura. Pastor, isso é impossível. Não é. É difícil, mas não é impossível. Por quê? Se você é salvo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você é salvo, você pode viver uma vida de vitória. Muita gente pensa que vitória é ter dinheiro no bolso, saúde no corpo. Não, irmãos. Vitória é ter muito amor no coração. É só isso. Então vamos buscar Jesus Cristo, a imagem dele na nossa vida.